Bom, meus amigos, estamos de volta com o nosso curso. Nessa aula nós vamos falar sobre cargas de vento e como podemos utilizar os valores de pressão de vento para dimensionar os elementos estruturais, os elementos que serão usados para resistir às cargas de vento. Sabemos que quando o vento sopra sobre a edificação, ele provoca uma pressão sobre a área superficial de contato do vento. Essa pressão, para calcularmos o valor dessa pressão, devemos levar em consideração alguns fatores, que são a velocidade que o vento está soprando no momento, a forma e a rigidez da estrutura, na edificação, no caso, do prédio, seja uma torre, seja qualquer outra edificação. Devemos levar em consideração, para a determinação da pressão do vento, a rugosidade do solo ao redor da edificação e o perfil do solo também. E também levamos em consideração as edificações que possam estar ao redor do prédio que vamos estruturar, que vamos calcular. Bom, mas como chegamos ao valor da pressão de vento? O vento em movimento são partículas de ar, são partículas que têm massa, e como uma massa em movimento nos dá uma energia, que conhecemos como energia cinética, podemos usar essa equação para determinar a pressão do vento na edificação. Bom, tem um pequeno inconveniente nessa equação. Por quê? A energia cinética ela é usada para calcular a energia de movimento de corpos rígidos. Então, o corpo rígido ele tem massa. Então, é uma massa dada em quilogramas no Sistema Internacional de Unidades e vezes a velocidade ao quadrado. Essas unidades nos dão unidade de energia, que é Newton vezes metro. Unidade de pressão é um pouco diferente. Para isso, já que o vento não é considerado um corpo rígido, nós vamos considerar o volume dessa massa de ar. E esse volume tem uma densidade. Lógico, então, que vamos usar no lugar da massa a densidade do ar. A densidade é dada em quilogramas por metro cúbico. E quando multiplicamos quilogramas por metro cúbico vezes velocidade ao quadrado, encontramos Newton por metro quadrado, que é unidade de pressão, que é o que nós precisamos para determinar as forças devidas ao vento na edificação. Falei que devemos levar em consideração a rugosidade do solo e o perfil do solo. Por quê? Sabemos lá da mecânica dos fluidos que quando um fluido está passando, está escoando sobre uma superfície, as partículas que estão em contato com a superfície têm velocidade nula. Isso é representado por esse gráfico. E as partículas que estão ligeiramente acima têm velocidades diferentes de zero. E essa velocidade vai aumentando à medida que nos distanciamos da superfície. Então, esse gráfico representa um perfil da velocidade do vento em relação à elevação acima do solo. Beleza? Sabemos agora que temos essa variação devido à rugosidade do solo. E essa velocidade ela será influenciada por essa rugosidade. Então, tanto quanto maior for a rugosidade, quanto forem os obstáculos que tiver no solo, maior será o atrito entre o ar e o solo, entre o vento e o solo, e diferente será esse perfil de vento. Então, é lógico pensar que ventos que passam por uma superfície aberta, uma superfície plana, uma lâmina d'água, por exemplo, um lago, elas têm uma velocidade maior, ou seja, elas têm menor atrito com essa superfície do que teria se passasse por uma superfície rugosa, uma superfície com árvores, com muitos obstáculos. No gráfico de baixo temos uma distribuição da pressão do vento. As normas, os códigos de construção, nos fornecem alguns perfis de pressão de vento sobre uma edificação. Observamos por esse gráfico que temos a pressão de vento começando da superfície até a elevação máxima da edificação.
Então, até uma certa cota, essa distribuição tem um determinado valor, uma determinada intensidade. E a partir de uma outra cota, temos uma intensidade maior na distribuição da pressão. E assim sucessivamente. Isso até a altura final da edificação. Quanto à forma da edificação, tanto maior será a pressão, quanto mais difícil for do vento passar por essa edificação. Quando encontramos uma superfície mais suave, o vento passa e oferece uma carga de pressão menor sobre esse prédio, sobre essa edificação. Mas se encontrar uma edificação que não seja tão suave, a sua geometria seja um pouco diferente, mais complexa, ele oferecerá maior resistência à passagem do vento e, como consequência, uma pressão maior. Observamos aqui na figura A uma seção transversal de uma edificação que tem uma forma suave, então o vento passa mais suavemente. A pressão de vento nessa edificação é menor do que da figura B, onde eu tenho aqui um local que represa o ar em determinada região e também apresenta cantos que não são suaves. Então o vento aqui ele encontra mais obstáculo e, consequentemente, a pressão do vento por essa viga, por exemplo, sobre essa estrutura, é consideravelmente maior do que na figura A. Vamos analisar o exemplo de um galpão. Observando a figura A, vemos que o vento sopra e passa sobre o telhado do galpão. Ele atinge essa superfície diretamente e o restante passa por sobre o telhado. Observamos aqui duas linhas de corrente. Lá da mecânica dos fluidos, sabemos que duas linhas de corrente não se cruzam. Então, se as linhas de corrente não se cruzam, o que acontece? Esse ar fica com um espaço menor para passar. Ele está agora entre o telhado do galpão e a massa de ar logo acima desse fluxo. Então, o que acontece aqui nessa situação? O fluxo tem que continuar. E para ele continuar, como o espaço entre o galpão e a massa de ar logo acima dele encurtou, é menor, o que acontece? Para o fluxo continuar, a velocidade do fluxo tem que aumentar. Quando a velocidade do fluxo aumenta, a pressão nessa região diminui. Isso provoca uma pressão de elevação do teto, né? Então eu tenho aqui uma pressão de sucção do teto. Se esse telhado não estiver firmemente ancorado na estrutura, esse telhado vai embora com o vento. Porque o vento, dependendo de sua velocidade, leva embora se não estiver devidamente preso. A mesma coisa acontece nas laterais. Então o fluxo vem, o vento vai passar, né? Ele encontra uma barreira inicial, que é essa elevação, então a elevação da edificação, e também vai passar pelas laterais. Ao passar pelas laterais, ele acontece no mesmo sistema. Temos as linhas de corrente e um encurtamento do espaço onde o vento irá passar. Novamente, a velocidade do vento vai ter que aumentar para o fluxo continuar. Com isso, há uma queda de pressão nessa região e uma pressão de sucção nas paredes laterais da edificação. Temos um outro efeito a considerar aqui, que é o efeito de desprendimento de vórtices, que eu vou explicar logo em seguida. Na parte de trás, a parte frontal, nós chamamos de barra-vento, que é a parte onde o vento atinge a superfície, atinge uma parede da edificação, e temos a face de barra-vento, que é a face oposta ao ponto de incidência do vento. Aqui nessa face oposta, devido ao desprendimento de vórtices, existe uma queda de pressão. Essa queda de pressão ela é menor do que essa pressão lateral, devido ao comprimento L ser maior do que o comprimento B. Então aqui nós consideramos a diminuição de pressão devido à velocidade do vento e mais o desprendimento de vórtices também. Ok? Bom, então como é que funciona essa questão do desprendimento de vórtices? Vamos usar essas figuras para explicar como acontece o desprendimento de vórtices.
Vamos usar essa tubulação e vamos imaginar, eu tenho aqui duas esferas, mas vamos imaginar que essa esfera aqui seja a seção transversal dessa tubulação. Vamos imaginar que eu estou olhando aqui uma seção transversal. Vamos utilizar apenas a linha que forma a circunferência e para efeito didático, para efeito de explicação. Bom, vamos lá. O vento ele flui nesse sentido, no sentido da seta. Ele encontra a tubulação e provoca aqui uma pressão de contato com a tubulação, com as paredes da tubulação. Olhando na seção transversal, temos o vento que chega na tubulação e encontra esse ponto, que é um ponto de pressão. Esse ponto é o ponto de maior pressão. Esse ponto também tem um outro nome, é chamado de ponto de estagnação. Ao atingir esse ponto, o ar se divide, ele vai para cima da tubulação e vai para a parte de baixo da tubulação. O fenômeno vai acontecer igualmente dos dois lados, de forma simétrica. Então, vamos lá. Quando o vento vai passar sobre a tubulação, as partículas de ar em contato direto com a superfície da tubulação têm velocidade nula, como falado na mecânica dos fluidos. E a velocidade das partículas logo acima da superfície tem velocidade diferente de zero. Beleza, expliquei lá atrás. Até aquele gráfico mostra isso aí. Bom, mas ele continua fluindo, o vento continua passando sobre a superfície da tubulação até um determinado ponto, que é o ponto mais alto da tubulação. Depois desse ponto, andando mais um pouco, o ar que está sobre a superfície, as partículas de ar começam a se desprender. Isso porque, como explicado em slides anteriores, quando o vento encontra uma superfície, ele encontra um obstáculo, ele tem que seguir seu fluxo e como as linhas de corrente não podem se cruzar, a velocidade do ar aumenta em uma determinada região, provocando uma diminuição na pressão daquela região. Bom, mas nesse caso aqui, a pressão diminui tanto em cima quanto embaixo. Então, ele experimenta a mesma variação, a mesma redução de pressão em cima e embaixo. Então, o efeito aqui se anula. Porém, quando o vento passa um pouco do ponto mais alto, partículas começam a se desprender da tubulação, da superfície da tubulação. E esse desprendimento provoca uma queda de pressão drástica do outro lado, do lado oposto ao ponto de barlavento, ao ponto de estagnação. Esse desprendimento de partículas recebe o nome de desprendimento de vórtices. Então, com essa queda de pressão, o que acontece com a tubulação? Eu fico agora com uma pressão menor desse lado do que do lado de barlavento. E isso provoca o quê? Uma oscilação. A estrutura começa a oscilar. Então ela oscila e ela vai oscilar tanto quanto maior for o intervalo de desprendimento de vórtice. Como que eu posso reduzir o efeito do desprendimento de vórtices? Como que eu posso diminuir isso? Tem duas situações. Agora vamos considerar isso aqui como uma esfera novamente. Considerando como uma esfera, temos esse padrão de fluxo e esse padrão de desprendimento de vórtices. Se eu mudo a superfície, eu tenho aqui uma superfície lisa e eu coloco uma superfície rugosa, o que acontece? Os vórtices começam a se desprender em padrões aleatórios e diminui o seu efeito. Observe aqui. Essa camada que nós vemos aqui, ela tem um nome e ela se chama arrasto. Então, o arrasto numa superfície rugosa ela é menor do que o arrasto em uma superfície lisa. Como que eu posso diminuir ainda mais o arrasto? Como eu posso diminuir ainda mais o efeito do desprendimento de vórtice? Uma asa de avião ela tem essa geometria. Então, ela encontra uma parte mais de contato direto, aqui ela tem a parte inicial, frontal de contato com o vento, e tem uma superfície suave por onde o vento vai escoar. Bom, da mesma forma que na esfera, ela encontra o
a massa de ar nesse ponto e vai escoando. E aqui, como na esfera também, como qualquer outra superfície, as partículas de ar em contato com a superfície têm velocidade nula e vai se desprender dessa superfície quando a pressão começar a aumentar novamente, que é um ponto mais próximo dessa pontinha aqui. Quando eu faço com que as partículas de ar se desprendam num ponto mais próximo do final da estrutura, né, dessa ponta da estrutura, o desprendimento de vórtice tem um efeito menor. E aí, terá um arrasto também menor. Nesse caso, vemos o quê? Vemos que uma superfície aerodinâmica vai retardar o desprendimento de vórtice e com isso vai diminuir a força do arrasto que esse desprendimento de vórtice provoca. A diminuição de pressão desse lado da asa do avião será muito menor e a diferença de pressão entre as duas seções, entre os dois extremos, também será pequena. Temos uma edificação. O vento vem, bate na superfície frontal do prédio, uma parte desce, encontra o chão e vai sair pelas laterais, né? E aqui temos uma parte do vento que vai passar sobre o prédio e outra vai passar pelas laterais. Bom, eu tenho que a largura é muito maior do que o comprimento, então a face que recebe o vento é uma face grande, a pressão aqui é alta. E do outro lado temos o desprendimento de vórtices, e nesse caso o desprendimento de vórtices é altíssimo. E isso faz com que toda a estrutura oscile. Ela tem um deslocamento zero na base, e esse deslocamento vai aumentando, essa oscilação, a amplitude dessa ampliação vai aumentando de acordo com que vamos subindo, vamos até o topo, ao teto da edificação. Isso pode provocar diversas situações, pode provocar enjoo nos habitantes do prédio, nos ocupantes, pode provocar aqui também um outro fenômeno que é a fadiga, que nós vamos ver logo em outro slide, o que pode provocar esse efeito. E aqui nós vemos de lado, então temos duas edificações, uma maior, uma outra menor, e temos a incidência também do vento. Temos aqui uma pressão positiva, que é provocada pelo contato do vento com a superfície, e temos uma pressão negativa, que é devida ao desprendimento de vórtices. O mesmo acontece também, agora só que em uma menor intensidade, no prédio mais baixo, no prédio que está logo depois do prédio principal, que forma uma barreira de vento para esse segundo, desculpa. E o que pode provocar esse desprendimento de vórtices? Se o intervalo de desprendimento de vórtices coincidir com a frequência natural de vibração da edificação, isso pode ser catastrófico, pode levar a edificação à ruína, ela pode falhar. Observamos aqui a famosa ponte de Tacomaneros, que foi destruída pela ação do vento. Observamos aqui embaixo a pista de rolamento dessa ponte e vamos analisar os efeitos que o vento provocou nessa ponte. Então, aqui, no início, quando o vento chega, ele provoca um desprendimento de vórtices nessa região. Como consequência, a pressão diminui e essa região, essa ponta, esse lado da pista de rolamento, tende a subir. Do outro lado da ponte, o vento provoca um desprendimento de vórtices nessa região e, como consequência também, uma redução da pressão nessa região e essa região tende a descer. Já nessa parte da pista de rolamento, o vento incide sobre a pista de rolamento e provoca uma redução de pressão no centro da pista de rolamento, fazendo com que essa parte tenda a subir. Nesse outro ponto da pista de rolamento, a queda de pressão se dá no início do contato com o vento. Então, a queda de pressão nesse ponto ele tende a descer e do outro lado ele tende a subir. Então, essa ponte fica oscilando, ela fica tipo que dançando ao vento, como se fosse uma bandeira. E o que acontece com os materiais que compõem a ponte? Eles experimentam um fenômeno chamado de fadiga. E chega um momento que os materiais não suportam
essa carga cíclica e ela vem a colapso, a ponte vai e desaba. Então não tem como. Mas tem como minimizar os seus efeitos. Como minimizamos os efeitos? Como modificamos a situação? Modificando o período de vibração da estrutura. E como podemos mudar o período de vibração de uma estrutura? Modificando sua rigidez. Legal, beleza, mas como é que eu modifico a rigidez de uma estrutura? Em pontes, eu posso colocar uma treliça. A treliça é uma estrutura rígida, leve, é barata também, é mais barata do que uma estrutura extremamente sólida e resolve o problema. Ela modifica o período natural de vibração da ponte. Outra forma é utilizar agora uma caixa rígida com uma seção transversal aerodinâmica. Legal, porque eu vou diminuir agora o efeito do desprendimento de vórtice. Quando o vento soprar, por exemplo, nessa direção, ele vai experimentar aqui um desprendimento de vórtice mais longo, mais distante, diminuindo o arrasto que vai logo após devido ao desprendimento de vórtice. Mas, professor, somente pontes e prédios sofrem com os efeitos do desprendimento de vórtice? Não. Chaminés altas também sofrem com o efeito do desprendimento de vórtice. Tubulações aéreas, que são penduradas, também sofrem com o desprendimento de vórtice. Mas, professor, então o que eu faço para poder diminuir os efeitos do desprendimento de vórtice sobre essas estruturas? Uma alternativa é a colocação de spoilers. O que são spoilers? São essas estruturas helicoidais que estão circundando o chaminé e estão circundando a tubulação. O que esses spoilers fazem? Eles fazem com que os vórtices se desprendam de forma aleatória em todas as direções da superfície da chaminé ou da tubulação. Fazendo isso, eu tenho agora um desprendimento de vórtices em todas as direções, eu tenho uma queda de pressão em todas as direções, então elas acabam por se anularem. As pressões provocadas pelo desprendimento dos vórtices acabam se anulando e com isso eu consigo manter a integridade da chaminé, a integridade da estrutura ou a integridade de uma torre. Ok? Essa é a ponte Tacomanero reconstruída. Então temos aqui uma ponte, é uma ponte bonita, linda, é uma ponte belíssima, e ela é toda treliçada, ela tem sua estrutura reforçada com treliças. Observamos aqui que não construíram apenas uma, construíram duas pontes Tacomaneros. Então ela foi reconstruída, está aqui agora, é uma ponte segura, o vento não derruba essa ponte. Vimos até então agora as consequências do vento sobre uma edificação. Mas agora a ideia é estruturar a edificação para resistir a essas cargas. E como fazemos isso? Contraventando a estrutura. Então o contraventamento é uma solução para que as edificações resistam às cargas de vento ou também às cargas de terremoto. Cargas de terremoto nós veremos na próxima aula, então não vamos falar sobre ela aqui. Mas vamos analisar esse prédio que está aqui em corte, beleza? Temos aqui o seguinte, temos o vento incidindo sobre um dos lados da edificação. Observamos que, como falamos antes, a força do vento ela vai aumentando do solo, da base da edificação, até o seu ponto mais alto, do lado de barravento, do lado de onde o vento ataca o prédio. Do outro lado, o lado de sotavento, eu tenho uma distribuição uniforme dessas forças de vento, legal? O que é que transmite aqui? O que é que eu estou observando em relação a essa edificação? Eu observo que o vento atua nas paredes, mas os contatos, a transmissão se dará pela laje de cada parede, pelas vigas que suportam a laje de cada parede. Vamos entender como podemos contraventar as estruturas. Na primeira figura, eu tenho a edificação que ela está contraventada com o que chamamos de paredes pilares. São pilares que têm sua largura
suas dimensões tão grandes que podem ser considerados como paredes. Esses pilares são em concreto armado ou alvenaria armada. E eles podem ser colocados no interior da edificação ou nas paredes externas da edificação. Temos aqui as paredes pilares W2, elas vão resistir às cargas de vento que sofrem no sentido norte-sul. Por que norte-sul? Porque eu tenho agora também as W1 que suportam as cargas no sentido leste-oeste. Porque o vento ele sopra em todas as direções. Então, no projeto da edificação, eu tenho que prever uma proteção para a edificação em todos os lados, em todos os sentidos. Então, eu prevejo uma segurança pelas vigas paredes W2, sentido norte-sul, e também vou prever uma segurança, uma proteção contra essas cargas no sentido leste-oeste, que são as paredes W1, os pilares paredes W1. E a inércia dessas paredes suportam as cargas de vento. Ao projetar essas estruturas, vamos levar em consideração alguns parâmetros que serão utilizados em aulas posteriores. Bom, mas eu também tenho estruturas construídas em aço estrutural, como é o caso da figura abaixo, que é essa aqui. Novamente eu tenho aqui a distribuição de cargas e uma figura de aço, os pilares, a seção transversal dos pilares é pequena. Isso tem dois ótimos convenientes, que são: quanto menor for a seção transversal usada no pilar, maior será o aproveitamento do interior da edificação, do espaço interno. E também menor será o custo financeiro da estrutura. Mas isso gera um outro problema. Como a seção transversal é pequena, ele não tem tanta resistência à flexão. E para compensar isso, o que acontece? Contraventamos uma parte desse prédio, colocando contraventamentos em X ou em V, ou outro tipo de contraventamento, outra forma, entre dois pilares, formando assim uma treliça rígida que suporta as cargas de vento. Temos aqui alguns exemplos. Treliças externas que são usados para suportar as cargas de vento. Então temos uma treliça externa nessa foto, temos uma outra treliça externa nessa foto, nesse prédio. Aqui eu tenho, como vemos nos dois sentidos, tem um inconveniente nesse tipo de estrutura, que é a visão das janelas, né? No caso aqui temos paredes de vidro, então a visão ela é atrapalhada por esse tipo de treliçamento. E temos esse outro contraventamento, um pouco diferente, mas extremamente útil. Legal, vimos toda essa questão de cargas, né? A velocidade do vento influencia, como a rugosidade do terreno influencia, mas agora nós vamos buscar as equações para prever o vento de projeto, a pressão de vento. Voltando lá na nossa equação inicial, aquela que utilizamos para prever a carga de vento, a pressão de vento, e vamos utilizar nessa situação a densidade do ar, a temperatura de 5 graus Celsius e na pressão ao nível do mar de 101,3 kPa. Para essas condições, a densidade do ar é de 1,225 kg por metro cúbico. Para que nós vamos fazer isso? Eu já falei antes que nós vamos determinar a pressão de vento para poder, dessa pressão, encontrarmos as forças devidas ao vento e com essas cargas dimensionar os elementos estruturais. Bom, substituindo essa densidade na nossa equação, temos 1,225 dividido por 2, que é igual a 0,613 vezes a velocidade ao quadrado. Essa pressão é a pressão estática do vento. Legal. Mas como eu vou determinar o vento, a velocidade do vento? Através das isopletas que são dadas nesse mapa. O que é isso? Vamos observar o seguinte. Temos destacadas as regiões do Brasil. Então aqui eu tenho uma região alaranjada, uma amarelada, uma meia azulada, esverdeada, e por aí vai.
Observamos que temos aqui, olha só, uma numeração que vai limitar cada uma dessas regiões. Então eu tenho a região 1, eu tenho a região 2, eu tenho a região 3, 4, 5. Então essas regiões são limitadas por esses valores. Que valores são esses? Esses são valores de velocidade, a velocidade do vento para essas regiões. Observe essa região mais escura. Essa região está limitada por duas faixas de valores, que são iguais, nesse caso são iguais, que é 30 metros por segundo. Já essa região amarelada, em um extremo tem 30 metros por segundo, no outro tem 35 metros por segundo. Esses valores de velocidade do vento são os valores da velocidade básica do vento. Professor, vai ser essa velocidade básica do vento que eu vou usar para calcular a pressão que o vento vai exercer na estrutura? Não diretamente, mas vamos usar esses valores para encontrar um outro valor de velocidade que nós vamos chamar de velocidade característica do vento. Essa velocidade característica do vento ela vai levar em consideração a velocidade básica do vento e vai levar em consideração outros três fatores que vamos chamar de fator S1, S2 e S3. Encontrado essa velocidade característica do vento, substituímos na nossa equação de pressão e aí sim encontramos a pressão devida ao vento e encontramos também as forças devidas ao vento. Vamos entender primeiramente o que são cada um desses fatores. Bom, o fator S1 ele leva em consideração a topografia do terreno. Então, lembra que falei que a rugosidade do terreno é levada em consideração nesse caso? Legal, aqui é o momento. Então vamos lá, o fator topográfico S1 leva em consideração as variações do relevo do terreno e é determinado do seguinte modo. Quando temos um terreno plano ou fracamente acidentado, S1 assume o valor de 1. E também temos as situações onde temos morros e taludes. Para esses casos, nós temos nossa norma brasileira 6123, ela nos dá essas duas situações. Eu não vou entrar nessa aula no cálculo da velocidade do vento para essas situações. Como eu falei, tem uma outra aula que trata mais aprofundadamente os cálculos da velocidade do vento. Essa aula vai estar anexada juntamente com essa aula que estamos agora e o link dessa aula estará disponível para que possa ser assistida, que possa ser vista. Vamos ao fator S2. O fator S2 leva em consideração a rugosidade do terreno, dimensões da edificação e a altura sobre o terreno. Então, o fator S2 considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação ou parte da edificação em consideração. Em ventos fortes e instabilidade neutra, a velocidade do vento aumenta com a altura acima do terreno. Este aumento vai depender da rugosidade do terreno, do intervalo de tempo considerado na determinação dessa velocidade. A norma brasileira 6123, a NBR 6123, classifica a rugosidade do terreno em 5 categorias. Então, aqui nós já vemos que tem uma certa complexidade de determinar S2. Para determinar S1, temos duas situações, a segunda é um pouco mais complexa que a primeira. E agora, no fator S2, temos divididos aqui em categorias. Vamos lá. Primeiro, vamos tratar da rugosidade do terreno. A rugosidade do terreno é dividida em 5 categorias, vamos estudar cada uma delas agora. A primeira categoria, a categoria 1, fala de superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km de extensão, medida na direção e sentido do vento incidente. São exemplos de superfícies da categoria 1, o mar calmo, lagos e rios, e pântanos sem vegetação. Então, aqui temos a forma mais suave do vento. Ele encontra o menor atrito possível e se tiver uma edificação lá também, levamos em consideração que as rajadas de vento também são maiores. A categoria 2 é para terrenos abertos em nível ou aproximadamente em nível, ou seja, mais ou menos plano, com poucos obstáculos isolados, tais como árvores e edificações baixas. São exemplos da categoria 2, zonas costeiras planas, pântanos com vegetação rala,
campos de aviação, no caso, por exemplo, um aeroporto, pradarias e charnecas, fazendas sem sebes ou muro. Para essas categorias, a cota média do topo dos obstáculos é considerada inferior ou igual a 1 metro. Então, são obstáculos relativamente baixos. A categoria 3 é para terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas, e temos como exemplos granjas e casas de campo, com exceção das partes com matos, fazendas com sebes e ou muros, subúrbios a considerável distância do centro, com casas baixas e espaçadas, casas bem distantes uma das outras. A cota média do topo dos obstáculos para essa categoria é igual a 3 metros. A categoria 4 trata de terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zona florestal, industrial ou urbanizada, e temos como exemplo aqui zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e os seus arredores. Então, é considerado aqui casas, aquelas cidades que têm uma aglomeração já maior de casas, subúrbios densamente construídos de grandes cidades e áreas industriais plenas ou parcialmente desenvolvidas. A cota média do topo dos obstáculos para essa categoria é considerada igual a 10 metros. Esta categoria também inclui zonas com obstáculos maiores, mas que ainda não possam ser consideradas como obstáculos da categoria 5. A categoria 5 trata de terrenos cobertos por obstáculos numerosos, obstáculos grandes, altos e pouco espaçados. São exemplos: florestas com árvores altas, de copas isoladas, centros de grandes cidades e complexos industriais bem desenvolvidos. A cota média do topo dos obstáculos para essa categoria é igual ou superior a 25 metros. Levando-se em consideração as dimensões da edificação, dividimos essa em 3 classes distintas, que são as classes A, B e C. Os intervalos de tempo para o cálculo da velocidade média de cada uma dessas classes é respectivamente 3 segundos, 5 segundos e 10 segundos. A classe A trata todas as unidades de vedação, seus elementos de fixação e peças individuais e estruturas sem vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão, horizontal ou vertical, não exceda 20 metros. A classe B é para toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 metros e 50 metros. E a classe C é para toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda o valor de 50 metros. O fator S2 usado no cálculo da velocidade do vento em uma altura Z acima do nível geral do terreno é obtida pela expressão seguinte. Temos S2, que é o valor que nós queremos, igual a B vezes F índice R, que multiplica Z dividido por 10 elevado a P. Essa tabela nos dá os valores dos componentes dessa equação para as 5 categorias e para as 3 classes. Então vamos lá os parâmetros. Vamos considerar, por exemplo, a categoria 3. A categoria 3 eu tenho Z igual a 350 metros. Para a classe B, eu tenho que o valor de B é igual a 0,94 e o valor de B é igual a 0,105. O valor de FR ele sempre será usado para a categoria 2, que é FR igual a 1 para a classe A, 0,98 para a classe B e 0,95 para a classe C. Então, substituindo esses valores para a classe 3 que eu escolhi, eu encontro o valor S2. O valor S3 ele é um valor estatístico. Então, o fator estatístico S3 é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido e a vida útil da edificação. Segundo a definição para a velocidade básica do vento, V índice O,
é a velocidade do vento que apresenta um período de recorrência médio de 50 anos. A probabilidade de que a velocidade básica do vento seja igualada ou excedida nesse período de tempo é de 63%. Então, para determinar o fator S3, eu vou levar em consideração 5 grupos e para cada um desses grupos eu tenho o valor de S3. O grupo 1 é para edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva, e são essas edificações hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança e centrais de comunicação. O valor desse grupo, o valor de S3 para esse grupo é 1,1. O grupo 2 são edificações para hotéis e residências, edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação. O valor de S3 para esse grupo 2 é 1. O grupo 3 são edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação, como depósitos, silos, construções rurais, etc. Seu valor para o grupo 3 é 0,95. O grupo 4 trata de vedações, que são telhas, vidro, painéis, vedações e outros tipos de vedações. O valor de S3 para esse grupo é 0,88. E por último, o grupo 5 são edificações temporárias, estruturas dos grupos 1 a 3 durante uma construção. O valor para esse 3 desse grupo é 0,83. Olhando essa figura, nós observamos que a pressão do vento ela vai variar com a altura, ela vai aumentando com a altura na face frontal da edificação, na face frontal de ataque do vento, onde o vento vai incidir. Nas outras 3 faces da edificação, no caso desse tipo de edificação, a distribuição da pressão ela é uniforme em todas as 3 faces seguintes. Vamos que na próxima aula vamos continuar os estudos, só que dessa vez com as cargas de terremoto. Como eu falei, o cálculo mais preciso, utilizando a nossa norma brasileira, na NBR 6123, ele está todo detalhado em uma outra aula que eu vou deixar disponível através de um link. Essa aula do curso de galpão industrial, onde nesse curso eu faço todo o cálculo a partir do zero de um galpão industrial, onde vou dimensionar todos os elementos do galpão. Ok? Então, acessem o link que eu vou deixar aí à disposição para que complementem essa aula, e eu espero que estudem bem, assimilem bem os conceitos. Quaisquer dúvidas é só perguntar, comentem, façam um comentário perguntando, vai lá no fórum de dúvidas, vai lá e deixa sua pergunta que eu vou responder. Pode também me perguntar através do meu WhatsApp, que eu teria o maior prazer do mundo em tirar sua dúvida, ok? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima aula, e estudem bastante, porque nós vamos fazer bastante exercício para poder aplicar esses conceitos. Só os conceitos isolados não é muito útil, temos que aplicá-los, ok? Bom, muito obrigado, até a próxima aula.